Alô, irmãos e irmãs, em Cristo Jesus. Paz seja com todos nós, nesse dia, 28 de setembro de 2021. Graças a Deus, né? Estamos aqui. Paz seja com todos nós. Estamos aqui em perseverança, em oração, né? Em vigilância, né, irmãos? 24 horas por dia. Graças a Deus, né? Pelo entendimento, pela redenção, né? Pelo discernimento que nós temos aí das religiões, principalmente desse cristianismo que está aí graçando pelo mundo e pervertendo aí a palavra, o evangelho, né, do Senhor Jesus. É isso? Então vamos continuar aí, né, com a nossa pequena história aí da igreja, né? Os irmãos que gostam de fazer pesquisa aí no Google, né, podem ver aí que se você pesquisar aí, né, o verbete História da Igreja, né, a gente vai ver aí que o Google vai mostrar mais de 45 milhões de textos que falam sobre a história da igreja, né? Então, muitos desses textos, a maioria deles, né, com certeza não está falando da história da igreja, está falando da história do cristianismo, né? Certo? Porque é exatamente isso que eu estou querendo que a gente entenda, né? Que nós entendamos, né? Entendamos. É que a maioria dos escritos fala sobre a história do cristianismo. Vai falar do catolicismo romano, vai falar do protestantismo, né? Mas da igreja mesmo, poucas coisas a gente sabe, poucas coisas foram escritas. Depois, né, da morte dos apóstolos, principalmente depois da morte do apóstolo João, que escreveu, digamos assim, o último livro, né, do Novo Testamento, que é o Apocalipse, né? Então, 45 milhões de textos, eu acho que não tem nenhum cristão nesse mundo, né? Uma pessoa que possa dar conta de examinar pelo menos a metade disso aí, né? É muita coisa. Através dos tempos, né? São quase 2000 anos ou mais, que estão escrevendo aí sobre a igreja, sobre o catolicismo romano, sobre o cristianismo, né? Confundindo a igreja com as organizações religiosas, né? Então, nós estamos aí falando alguma coisa sobre os imperadores romanos, né? Porque foi sob a batuta deles que houve a grande perseguição à igreja, né? E nós paramos aqui no Marco Aurélio, né, que reinou do ano 161 até 180, né? E que ele foi um dos mais sanguinários e cruéis, né, perseguidores da igreja, porque ele abraçava uma filosofia, né? Ele era um estoico, o estoicismo, né? E ele achava que o cristianismo era uma grande oposição ao estoicismo, certo? E representava, digamos assim, uma grande ameaça ao império, né? Não só ao império, como as religiões deles, né? E nós sabemos, já vimos aí que as religiões elas estavam atreladas ao Estado, né? As religiões eram religiões do Estado. Por isso é que os imperadores, né, implementavam e implementaram essa perseguição. Então, depois do Marco Aurélio, veio um tal de Sétimo Severo, que governou de 193 até 211. Também perseguiu, e foi pesada a perseguição dele, né? Certo? Só que a perseguição dele foi mais localizada, né? Localizou no Egito, no norte da África, né? Em Alexandria, né? Lá foram executadas muitas pessoas, né?
queimadas, né, em fogueiras, crucificados, degolados, né? E aí, em Cartago também, né, na filosofia grega, certo? Então ele escreve a quem? Ele escreve a um amigo dele, Autólico, que devia ser uma pessoa importante, né, no reino. E ele então vai falar mais ou menos a mesma coisa que nós vimos dos outros apologistas que nós vimos aí, né? Ele escreve o seu primeiro livro, Autólico, né? Aí um tema aqui é Mostra-me teu Deus, que o Autólico era uma pessoa que aprovava a perseguição à igreja, né? E que, né, concordava, né, digamos assim, com aqueles que acusavam a igreja daquelas imundícies, né, que eles acusavam, certo? Então ele vai dizer que para conhecer a Deus precisa ter condições morais, né, certo? E as condições morais que ele diz aqui são os ouvidos do coração e os olhos da alma, né? Se nós tivermos, quem tem, né, ouvidos do coração e olhos da alma, podem chegar ao conhecimento do Deus de Israel, né, do Deus que criou os céus e a terra. Então ele vai falar aí de vários atributos de Deus, né, da transcendência, a soberania, né? Vai falar da fé e da visão, da ressurreição, né? Não é isso? Vai falar das imagens, né, da ressurreição que tem na natureza, certo? Aí ele dá o exemplo autólico, né, dele mesmo, ou seja, o exemplo que eu te dou, viu, autólico, é o meu, porque eu tive enganado como você e agora eu abracei a fé cristã e estou defendendo essa fé das ignomínias com que ela está sendo acusada, né? Ele se levanta contra os ensinadores, né? Os filósofos e gregos da época, vai mostrar lá as suas incongruências, suas mentiras, né? Seus enganos, não é isso? Aí um deles ele vai falar aqui, a meu ver erradamente, do antropomorfismo, né? O antropós em grego significa homem, né? Então, antropomorfismo é forma de homem. Então, ele está criticando aqui os deuses, né, gregos que tinham a forma de homem, né? Certo? Ele vai dizer que os homens nascem, geram e morrem, né? Aí ele vai fazer uma comparação. E os vossos deuses fazem a mesma coisa, né? Eles nasceram, eles geraram e agora estão morrendo também. Que deuses são esses? Que nascem, que geram, que morrem, né? Aí ele está perguntando aqui, onde estão as gerações dos deuses, dos vossos deuses, né? Vai falar das contradições dos escritores profanos, né? Dos filósofos e escritores, né? Aí ele vai dizer que uns negam totalmente, né, que exista Deus, são ateus mesmo, né? Outros dizem que é o ocaso, né, que gerou todas as coisas. Outros dizem que o mundo é incriado, né? E a natureza é eterna, certo? Aí ele vai dizer que a opinião deles, dos filósofos e dos escritores, são opiniões contraditórias, né? E que não encontram respaldo nem prova. Porque, mais uma vez, ele vai dizer lá, né, que o poeta Homero foi quem criou, né, esses deuses, esses mitos, né, gregos, quando ele diz que a origem do mundo e dos deuses veio do oceano, né? Não é isso? O oceano é um deus, né, deles. Aí ele vai dizer que o mar e os rios vieram de uma deusa chamada Tétis, que
Ninguém sabe que Deus é essa. Ele vai dizer, e todos eles disseram, todos os defensores disseram que esses deuses eram o quê? Mitos que representavam demônios, né? Amém, irmãos? Por hoje, paz seja com todos nós e até amanhã, se Deus quiser.